Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, como sempre, o maior hub de inovação da Baixada Santista, que é a nossa casinha nessa temporada. Hoje vai ser um programa muito especial, como sempre, preparado para você com muito carinho. Aqui atrás das câmeras está o Beni Coquito Filho, que sempre faz a produção do nosso programa. E vocês vão sentir falta do meu ladinho aqui do Kaique Barbosa, que não pôde estar presente, mas vai estar muito bem representado pela pauta que a gente vai falar hoje, pessoal. Agora eu confesso para vocês que eu estou um pouquinho surpresa, porque recentemente eu descobri que eu não sou a única Juliana da vida do Beni. Sim, ele tem outra Juliana que é muito importante pra ele, que está aqui do meu ladinho. Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ju. Que alegria, agradeço muito o convite seu, do Beni, fico muito feliz de estar aqui, venho acompanhando vocês. E, que bom, somos duas charás, né? Charás, exatamente. Na vida do Beni, mas eu conheci o Beni bem pequeno. Foi uma outra fase, né? Foi uma outra fase. Mas você continua no coração dele. E a gente não tem só o nome de coincidência. Pra gente tem uma pauta em específico que tá no coração, que é muito importante, vocês já sabem disso. E vocês já vão descobrir que pauta é essa. Mas eu vou falar primeiro do currículo da nossa Juliana Bordalo. Ela que é produtora cultural, artivista, né? Vamos falar sobre isso, filósofa, dramaturga e diretora, Juliana Bordalo. Ju, estou curiosa para saber a sua resposta para a nossa primeira pergunta, né? Eu sei que você acompanha o programa, que você quis estar aqui com a gente, né? A gente fica muito feliz com isso. E a gente sempre começa falando da desconstrução de rótulos, porque a gente ainda vive numa sociedade de muito preconceito, né? Que olha muito pela aparência, pela estética e julga o livro pela capa. Então, quando eu digo aqui que você é ativista, que você é da arte, #humanas, né? O pessoal já pode pensar muitas coisas. Então, quem é a Ju? Como que você gostaria que as pessoas que vão assistir o programa te enxergassem? Boa pergunta, nossa, essa... Já começou? Já foi bem filosófica, do jeito que eu gosto. Perguntei para a pessoa certa. Eu acho que o artivista é uma das pautas, assim, que eu gosto de ser enxergada, né, porque de alguns anos pra cá, de uns 6, 7 anos pra cá, já atuo há 22 anos, né, trabalho na arte há 22 anos, mas de uns 6, 7 anos pra cá eu me identifico em pautas, assim, pra levar pra arte. Então o artivista eu acho que é um dos pontos principais de como eu, Juliana, quero ser reconhecida, sabe? Porque hoje eu utilizo a arte também como ferramenta de comunicação e posicionamento, né? Tem diversas demandas de pautas. Não que não houvesse algo para se falar antes disso, mas hoje eu também levanto as pautas que eu quero falar, sabe? Então, como que eu vou utilizar o que eu sei melhor fazer, que é a parte artística, as ferramentas artísticas, para estar trabalhando as pautas que eu acho necessárias comunicar com a sociedade, né? Eu acho que a arte tem esse poder desse veículo de transformação, de reflexão, de comunicação, né? E aí eu vou encontrando caminhos para se fazer isso. A comicidade foi uma delas, assim, um caminho que eu encontrei para falar de pautas tão necessárias, importantes e sérias, e como que a comicidade a gente alcança e atinge de uma outra forma, né, a sociedade, a plateia. Então, assim, acho que artivista seria assim, se for uma palavra, acho que artivista, sabe? Que aí engloba um pouco de tudo, da arte, da filosofia, das pautas, dos movimentos. E eu nunca tinha ouvido esse termo assim, artivista. Foi você que cunhou ou você ouviu em algum lugar? Não, eu ouvi, assim, dentro dos movimentos que eu frequento, né, algumas pessoas começaram a se intitular, assim, de artivista. Eu falei, nossa, que interessante, acho que é isso, né? Vai para além do ativista, né? Eu sou artivista, porque é a maneira que eu comunico mesmo, né? Então, não criei, é aquele tipo de palavra que eu falei, gostaria de que fosse eu, mas não fui eu. De tão verdadeira que é pra você, né? Exatamente. Sei como é. E, assim, o teatro pra gente é uma ferramenta de transformação social, a gente encara
encaro dessa forma, né? O Kaique, ele é ator, o pessoal sabe, e ele adora a parte cômica, principalmente, né? Eu me considero atriz aposentada, porque eu fiz muitos anos de teatro, conheci o Kaique no teatro, mas não tenho conseguido mais fazer por conta da loucura que é, né, trabalhar na prefeitura e todos os projetos que a gente faz, mas a gente tem muito carinho por essa pauta, obviamente o Beni também, né, fez teatro, foi assim que a Ju chegou na vida dele, né, então pra gente é muito importante. E no meu caso, eu fui pro teatro porque na época da escola, né, eu sempre gostei. Muitos trabalhos eu ia para esse lado de, vamos apresentar em forma de teatro. E aí eu acabei, vou fazer teatro. E eu era muito tímida, ainda sou. E o teatro me ajudou muito, né? Como que o teatro chegou na sua vida? Como que ele surgiu? Olha, essa história é doida. Porque ele surgiu assim de uma maneira completamente inusitada. Eu falo que eu fui escolhida pelo teatro, porque eu entrei pro teatro porque eu tava fazendo faculdade de Direito. Olha Veja. só, revelações. Pois é, eu me formei no ensino médio e assim, eu não via outra possibilidade, não existia a segunda opção de faculdade. Era direito e acabou, assim, eu tinha muita consciência do que eu queria fazer. E aí, entrei na faculdade jovem, com 17, e aí quando eu entrei na faculdade no primeiro semestre, assim, eu fui fazer direito, mas eu tenho já um estilo que não é de uma faculdade de direito. Você causou lá dentro. Então, assim, quando eu entro na faculdade, já tem esse pré-conceito de rótulos, como a gente começa falando aqui o programa, né? Esse rótulo que já foi empregado a mim, de que eu não tinha o perfil para fazer uma faculdade de direito, né? Enfim, mas eu sempre fui muito dedicada, eu gosto muito de ler, eu gosto dessa parte de leitura e adoro uma discussão, eu adoro um debate, uma discussão, então, assim, pra mim a faculdade de Direito era a única opção. E aí, dentro da faculdade, no primeiro semestre, por estes rótulos, eu tive um professor, inclusive ele é mencionado no meu espetáculo, de uma maneira, porque eu tive um professor de Direito Civil, e ele simplesmente assim, sabe aquela coisa de estigma mesmo? Assim, não, você não é pra estar aqui, não é o seu lugar. E ele falava pra mim que eu tava no lugar errado, que na aula de simulação eu não ia entrar assim, em um blazer, que eu não ia entrar com o tipo de roupa que eu usava, que não era adequado a forma que eu me vestia pra uma advogada, e que eu nunca conseguia entrar num fórum daquela forma, enfim. São esses tipos de abusos, né, que a gente sofre, de rótulos e padrões. E aí, ele um belo dia, e eu sou tinhosa, ele um belo dia falou assim com a Ariana. Aí ele falou assim, Ariana é difícil. Aí ele falou pra mim, sabia que eu sou muito bom, eu ganho todas as causas que eu entro e tudo mais. E já tinha aquele ranço, assim, né? É porque eu sou um bom ator. E todo bom advogado, ele tem que ser um excelente ator. Aquilo... No dia seguinte, eu tava procurando escola de teatro na cidade. Eu falei, eu vou ser uma boa atriz, agora eu quero ver como que ele vai dizer que eu não sou boa. E aí eu fui fazer curso de teatro. E fazendo curso de teatro, fui conhecendo os artistas da cidade, né? Porque é muito interessante. Eu, de jovem, eu não tive tanto contato com o teatro. Eu tive contato, assim, de pequena com a música e com a dança. Foi a condução que eu tive na família, assim, de aprender a questão da música, mas o teatro nunca foi algo muito presente na minha infância. E aí, eu fazendo teatro, o pessoal começou a me chamar pra fazer coisas, assim. Eu falei, gente, que coisa doida. Acho que tem uma coisinha aqui que eu preciso olhar, assim, sabe? E aí foi, assim, eu falo que foi um grande padrinho que não está mais entre nós, que é o Zelos Machado. E que ele falava pra mim, sai dessa faculdade, investe no teatro, você tem que fazer teatro. Não? E assim foi indo. Eu fui conduzindo o teatro e o direito ainda por 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E até que quando eu fui fazer a rematrícula pro 3º ano, que não eram semestres, né? Na minha época eram anos, a faculdade era dividida por anos. Quando eu fui fazer pro 3º ano, eu pensei... Aí fui convidada pra fazer uma primeira circulação com o espetáculo. Pensei, eu vou ter que faltar muito. E aí eu tomei a decisão de parar. Falei, vou trancar. A gente sempre tranca achando que vai voltar, né? Uma ilusão total. Aí eu tranquei e fui estudar realmente artes cênicas. Eu já estava em alguns grupos, estudando em grupos da cidade, assim, na Trupe Tralha Médica. Foi o primeiro contato que eu tive, inclusive, com o teatro, foi com palhaçaria, o que é muito interessante. Que aí os Zelos tinham um grupo que era a Trupe Tralha Médica, que atuava em quase todos os hospitais da cidade. Foi o primeiro grupo, assim, de fazer palhaçaria hospitalar.
E aí eu fiz um teste, entrei. Inclusive, o primeiro trabalho formal que eu tive na vida foi de palhaço. Olha só! E aí eu entrei pra Trupe Tralha Médica, fiquei lá por anos, assim. E então comecei na palhaçaria, a gente foi fazer espetáculos, enfim. E aí eu parei a faculdade e assim eu fui mergulhando nesse estudo. Eu fui fazer técnico em artes cênicas e aí não parei mais, né? Porque aí o teatro, para além de um curso, você vai fazendo cursos a vida inteira, né? Até hoje é oficina, curso, então assim, a gente fica nessa loucura. Mas a gente tá sempre aprofundando e estudando, né? Até porque é tão íntimo que a gente também tá sempre em constante transformação, né? Pessoal. Então acaba que dentro disso a gente também se transforma na arte, como que é o nosso fazer, né? E então, mas foi assim que eu entrei, totalmente inusitado, e por isso que eu falo que eu acho que eu fui escolhida, assim, porque os Elos me pegou, não só os Elos, né, como o Danilo Nunes, que foi desde o primeiro contato que eu tive com ele, sai da faculdade, fica focada, porque é isso também, né, o foco, né, você tá se dividindo no tempo, é lógico que você não projeta para outros grandes projetos para fazer só no teatro, e quando eu saí totalmente da faculdade, fiquei no teatro, aí foi embora, né, deslanchou. Eu acho que você se interessou talvez pelo direito mais por enxergar como um palco, aquele momento que o advogado vai e faz a defesa, né, que tem muito isso também, né? Eu acho que sim, hoje pensando nisso, eu falo, não, acho que era isso que eu gostava de falar, de colocar pra fora o que eu pensava, né, minhas opiniões, né, é claro que a gente defende ali uma causa, mas existe toda como que você vai defender aquilo, então, hoje eu vejo muita aproximação dentro da minha primeira escolha inicial para o que eu vivo hoje, né, só que de maneiras em contextos completamente distintos, né. Legal. E você já tá entrando num assunto que é uma pergunta que eu quero te fazer, porque na época que eu fazia teatro, que eu comecei, e tinha várias pessoas bem jovens começando junto naquela companhia, foi lá no Guarujá que eu fiz, né, e eles tinham uma preconcepção de que a comédia era mais fácil. Então, quando a diretora vinha com uma comédia, quando vinha com um drama, ninguém queria se arriscar de fazer, né? Vamos fazer uma improvisação de drama, todo mundo corria. Vamos fazer uma improvisação de comédia, e o pessoal adorava. Eu, desde o início, sabia que não era assim, porque, pra mim, a comédia, ela é um dos gêneros mais inteligentes, porque você tem que despertar na pessoa a compreensão do que você está dizendo pra ela encontrar a graça naquilo, né? Então, essa é a minha visão. Eu queria saber o que você acha da comédia, porque dá pra perceber, né? Porque eu tive aqui um spoiler de que quando ela vai aumentando a voz, ela vai ficando empolgada, que quando você fala da palhaçaria, do lado cômico, você fica com uma paixão ali latente, né? Então, é por aí ou eu também tô errada? A comédia é mais fácil? Ai, não, eu acho que tá super certo, assim. Eu sempre achei também a comédia mais difícil. Acho que drama eu acho que existe uma catarse com o público. Não é fácil, na verdade é isso, né? Quando a gente tá colocando nada, né? Nenhum é fácil. Mas eu sinto... Aí é muito pessoal minha sensação, né? Porque só quem trabalha e mergulha na pesquisa do drama, eu acho que também tem essa base pra te falar. Eu não tenho esse mergulho no drama, né? Eu permeio por ele, mas não sou uma estudiosa do teatro dramático. Agora, dentro do que eu vivi, das minhas experiências, o drama... Você busca alcançar aquela emoção, né? Isso. Aquela sensação que você tem que passar, a catarse que você transforma o texto dentro de você, dos sentimentos. A comédia, quando você prevê que aquele momento tem que ser cômico, você vai despertar o riso e não desperta, porque é tempo, né? É muito triste. A comédia é um tempo, o tempo tem que ser muito preciso. Você perdeu o tempo naquele momento, caiu um pedaço de madeira no meio da apresentação, sei lá, passou um passarinho, tocou um celular, e era o momento da piada, acabou, você perdeu aquele momento da piada. Você parte pra próxima, né? Então, e também existe uma coisa na comicidade que é uma escuta muito ativa. Porque a presença que você tem que ter de palco, na minha concepção, principalmente na palhaçaria, porque a gente joga com o que acontece também, né? Você tem toda uma dramaturgia, um texto pra você seguir, mas se acontece algo e você não pega quando você tá fazendo algo cômico, você perdeu, porque aquilo pode ter sido um presente do teu espetáculo, né? Pra você trazer aquilo pra você. Então a escuta tem que estar muito ativa. Né? O meu filho é doido por dinossauros e eu falo que na comicidade eu me sinto aquele dinossauro que quando ele escuta um barulho ele faz
Que ele abre assim, eu não sei o nome desse dinossauro, mas ele abre assim, né? Então, aqui na comicidade a gente tá com uma audição, assim, uma escuta muito ativa, né? Uma presença muito grande. Então, eu sinto mais dificuldade, porque também é isso, né? Você pensa, demanda muito, cada plateia é uma plateia. Assim como de região. Uma piada que você acha que aqui vai dar certo, se você vai para outra região do país, ou outro país, talvez ela não funcione, né? Porque é outra relação que as pessoas têm com aquela narrativa. Então, também é uma coisa que a gente tem que estudar. Eu vou para onde? Opa, aqui funciona, né? Eu vou estar em tal região. Por exemplo, piadas que funcionam no Sudeste, esquece no Sul. No Sul não vai funcionar. Então, assim, a gente tem que também ter esse estudo de pra onde você tá indo, que tipo de plateia você vai. Você não vai mudar a narrativa, mas talvez a forma que você vai chegar, né? Então, a comicidade também tem essas demandas, né? Eu acho mais difícil, mas por conta disso, né? Porque você tem que estar sempre muito ativo, as coisas têm que estar em constante transformação. Às vezes uma narrativa que funciona hoje por conta de contextos históricos, por exemplo, daqui 2, 3 anos não vão funcionar, né? Então é em constante transformação também a narrativa e a dramaturgia, né, de um texto cômico. Tem muitos textos são atemporais, né? A gente busca trabalhar com narrativas atemporais, né? Como se a gente vai falar de violência contra a mulher, ela é totalmente atemporal. Né, porque ela existe desde que a história existe, que a humanidade existe, infelizmente, né? Mas aí tem as pequenas doses que a gente inclui cômicas ali, que aí muitas vezes está dentro dos contextos que a gente está vivendo, né? Sociais, políticos, né? Tudo isso que a gente vai em constante pesquisa, né? Para entender. E como é gostoso quando a gente planeja que nessa hora o pessoal vai dar risada e dá risada mesmo, né? É delicioso. É muito bom. E até esses presentes, assim, eu gosto muito quando acontecem coisas inusitadas. Então, esses improvisos que surgem, eu adoro. Eu sou uma pessoa que eu amo improvisar. Tenho até muita dificuldade em não improvisar. Você fala pra mim, segue esse roteiro. Eu falo, ai, meu Deus, vai ser difícil pra mim. Assim, eu fico muito atenta, assim. Ai, fez um barulhinho, eu já pesco, assim, né? Muito rápido. Então, eu gosto muito desses improvisos que surgem, a gente chama de presentes, né? Que às vezes saem da plateia. A pessoa fica envergonhada, mas aquilo foi um presente, porque trouxe uma energia pro ambiente, assim, um tempo cômico, uma brincadeira que aproxima a plateia, né? Que se ela vê que você tá atenta a ela, você traz ela pra você, né? Você fica com a plateia ali junto com você. Quando elas percebem, opa, ela tá aqui, né? Ela tá aqui dentro da plateia junto com a gente. E eu gosto disso, porque quanto a essas coisinhas, essas pequenas coisas que acontecem, essas doses que acontecem na plateia, nos aproximam mais ainda dela, né? Com certeza, né? E você falou da questão do momento histórico, né? E eu acho que isso é muito importante. E aí eu quero ouvir a sua reflexão a partir do artivismo que você trouxe, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que falam que tá muito difícil fazer comédia. Porque tem algumas piadas que são inadmissíveis, né? Se a gente assiste alguns programas cômicos de 5 anos atrás, não precisa nem ir tão longe, a gente fica assustado, né? Coisa que eu via quando era criança com meus pais, eu falava, meu Deus, como é que a gente assistia isso, né? Aquela vulgarização da mulher, aquela piada racista, machista, né? E hoje ainda bem que isso está mudando, e cada vez mais, mas ainda tem pessoas, inclusive do meio também, né, que falam que não dá pra fazer comédia mais, agora tem um radar moralista que fica podando a gente, né. Fala aí, não dá mais pra fazer comédia? Ou se dá, com mais inteligência, né? Acho que a gente pega nesse ponto, assim, né? Tem uma fala que eu gosto muito de uma diretora diretora de teatro, enfim, o grupo pioneiro de palhaçaria feminina do Brasil, que é a Carla Conká das Marias da Graça, que ela fala que a gente é educado a rir com, na verdade, desculpa, rir de algo, rir de alguém. Verdade. Né? Que aí a gente entra nessas piadas que hoje são inadmissíveis e que a gente precisa ser educado a rir com, né? Um outro tipo de riso, né? Que aí é uma fala que eu tenho muito, que é sobre esse riso transgressor, que pra mim é um riso transgressor. Então, eu acho que tá difícil trabalhar com comicidade. Eu acho que a gente tem que se reeducar, né? A dificuldade é em as pessoas estarem abertas a realmente entenderem que termos não têm mais que ser usados, palavras têm que ser abolidas do nosso vocabulário, né? E que a gente tem que ter cuidado, sim.
né? A gente tem que aprender a ter cuidado com o que a gente fala, ter responsabilidade com isso, né? Porque não cabe mais, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Então, muito pelo contrário, eu acho que a gente faz uma comicidade muito mais responsável, né? Muito mais cuidadosa. Que eu acho que é isso que a gente precisa, ter mais cuidado com o outro, com a outra, né? Exatamente, né? De pensar na sociedade que a gente quer, né? Porque é exatamente o que você falou, a gente ria das pessoas, né? Então era sempre aquela piada pejorativa, gordofóbica, né? Que tinha uma proposta de humilhar o outro. Quando eu acredito que a maioria das pessoas não quer ser humilhada. Então, como que você faz algo, né? Ou ri de algo que se fosse com você, você não gostaria que acontecesse, né? Ou com seu filho, com alguém da sua família. É muito contraditório, né? E é isso mesmo, né? A gente vem desse costume na própria... instituição educacional, gente. É um ambiente onde aquelas crianças o tempo inteiro estão rindo né? Então, qualquer diferença que existe entre eles é motivo para tirar um sarro, né? E tudo para fazer o bullying, né? Que hoje a gente usa, tem termos que identificam o que é isso que acontece lá dentro, né? E só quem vive sabe, né? Tudo isso que traz, que acarreta os traumas, os gatilhos, que você leva pro resto da vida, né? Então, quanto a gente tem que aprender, e dentro, desde a base é necessário se reeducar, né? Entender que não se ri disso, né? Isso não é motivar a gente, porque para nós sermos cômicas, eu ser palhaça, quantas vezes eu também não escutei, mas mulher não é engraçada. Ou para ser uma mulher engraçada, você tem que ter, sei lá, um corpo diferente, um jeito diferente, para que isso seja algo, mas aí você não tá sendo engraçada, as pessoas estão indo de você. Uhum. Porque é essa figura que as pessoas esperam, né? E não, quanto mais. E a gente vem ocupando, principalmente as mulheres, né, até porque é muito recente, né? As mulheres poderem estar nesse picadeiro como palhaças. Sim. Se a gente for pensar aí 70 anos, sendo que a palhaçaria é uma arte milenar, né? E só que eram destinadas aos homens. Nós no picadeiro éramos as partners, ou as do aéreo, as bailarinas, essa coisa que exalta delicada, a nossa beleza, que exalta o nosso padrão, né? Padrão que estabelecem para que a gente tenha. E porque a palhaçaria ela te traz para o lugar do ridículo, né, da exposição do ser, né, na sua maior, naquela essência, assim, o que a gente não mostra, o que muita gente não é que a gente não mostra porque não quer, porque a sociedade nos impõe que isso não é aceitável, né, e a gente vai deixando restrito só pra gente, a palhaçaria expõe, né, eu falo que a minha palhaça é a bagaceira da Juliana, assim, a Flores é a minha bagaceira total, eu já sou meio bagaceira, já não tenho muito frio na língua, mas a Flores é tipo nenhum. Ela te ajuda a dizer coisas que às vezes você dá uma segurada, né? De vez em quando. Exato. Mas é difícil, né? Pra gente ter... Eu também sou educadora. O quanto que a gente precisa diariamente estar reeducando, demonstrando que não se ri de ninguém, né? Você quer ser engraçado, você quer ser divertido, ache um ponto em comum para que vocês riam juntos, né? Porque você colocar uma pessoa num lugar de diminuição para que todos os outros deem risada, isso não te faz engraçado, né? Se a gente pega... Eu dou uma palestra de dramaturgia feminista, né, voltada à comicidade. Se a gente pega as esquetes clássicas de palhaços, né, é tudo isso. Você encontra lá racismo, feminicídio, né, violência o tempo inteiro, porque o engraçado era isso, você estar tirando sarro de alguém. Que seja o outro palhaço que tá em cena com você, que seja alguém da plateia. Às vezes alguém da plateia tava ali e o palhaço vinha e colocava a mão no cabelo, ficou preso. Isso não é engraçado, né? Você faz 300 pessoas rirem daquela pessoa pra te fazer engraçado, né? Então é muita coisa que precisa ser reconstruída e revisitada, né? E aí tem que ter muita disposição. Por isso que eu sinto que as pessoas têm hoje falam, a comicidade é difícil. Não é difícil. Você tem que ter disposição para encontrar onde tá o riso realmente inteligente, sadio, né? Um riso saudável. Porque quando você ri de alguém, aquilo não é saudável. Para alguém não tá sendo saudável, né? Sim, com certeza. E você tocou na questão da escola, né? Por você ser educadora também. E do quanto ainda é um ambiente que acaba sendo tóxico, né? Acho que todo mundo, né? Não sei quem tá assistindo, comenta pra gente, tem alguma lembrança negativa da época da escola, né? De alguma situação.
E eu fico preocupada, a gente fala disso às vezes no programa, né? De ter uma adultização precoce das crianças, né? Às vezes até por zelo, dos pais pensarem, não, me preocupo com o futuro do meu filho, então eu vou colocar ele aqui na natação, aqui na informática, no inglês, no espanhol, no francês, e aí ele vai pra escola e fica o dia inteiro fazendo alguma coisa, né? E eu imagino, você falou que a escola que você trabalha valoriza muito isso, mas que não é uma realidade, né, na grande maioria das escolas, no setor público, né, talvez ainda seja um desafio maior, a valorização da arte. Né, eu lembro que eu adorava a aula de arte, né, a gente desenhava muito, mas para muitas pessoas era tipo, é aquela aula que se vier um professor eventual, a gente ficar mexendo, né, fazendo qualquer outra coisa, conversando, é aula legal por causa disso, né, para dar uma varzeada. Então, para os pais também que estão assistindo a gente, para a gente ser inteligente pensando na responsabilidade que é o futuro das crianças, né? Das crianças que serão adultos, que vão aí transformar, espero, a nossa sociedade, né? Fazer teatro, ter a arte, outro tipo de arte também, é potente para as crianças, né? O que tipo de ensinamento, até na questão cognitiva mesmo, né? Pode trazer que os pais podem optar por ofertar isso para o seu filho, não colocando um monte de tarefa para eles fazerem, né, como eu alertei aqui, mas que vai fazer uma diferença no futuro de alguém como o Benny, por exemplo, que hoje está aí produzindo programa, assoviando, chupando cana ao mesmo tempo, se comunicando bem, né, sabendo trabalhar em equipe e tantas outras coisas, né? Eu acho extremamente necessário, né? Eu acho assim, também concordo, cada vez mais, e tudo, assim, não só por terem 1000 atividades, assim, que a gente vê muitas vezes as crianças exaustas na sala de aula de tanta coisa que tem pra fazer. Porque vai sair dali de manhã, já fez 2, 3 atividades, depois foi para umas 2, 3 depois da escola, então a gente vê o cansaço em muitas das crianças. Mas a arte, num contexto geral, não só o teatro, né? Acho que qualquer segmento artístico, se for a música, se for a dança, o circo, é uma forma de expressão, né? E aí eu acho que o ambiente educacional, ele tem o costume de ser muito conteudista. Porque a gente tem mesmo que cumprir metas do MEC. Não tem o que fazer. Existem aqueles milhões de conteúdos que eles têm que ser finalizados naquele prazo, naquela data, naquele momento, né? Então, não tem opção. E aí, o que acontece? Eles ficam muito tempo de ouvintes e com pouco tempo de expressar. Sabe? Porque é muita coisa para se resolver. Então, eu acho que a arte, ela traz esse lugar de expressão. E é necessário, porque depois, quando ele vai chegando na adolescência, que vem mais conteúdo, cada vez mais coisa. Não para, né? Na verdade, só aumenta. Né? A gente só aumenta o conteúdo conforme os anos, o conteúdo só aumenta que eles precisam aprender. Então, como que a gente coloca eles, e não só a criança, viu? O adolescente também, porque o adolescente, quando ele vai ficando mais velho, ele tem que focar na faculdade, no vestibular, no Enem, em tirar nota para ter uma boa aprovação. E aí não sobra tempo de onde ele vai se expressar. Só que quando ele sai daquele ambiente educacional e ele entra para a faculdade, mesmo na faculdade, tá? Ele ainda é um estudante. O que mais exigem dele é se expressar. E ele não sabe. E no trabalho vão exigir isso também. Que ele saiba se expressar. E ele não vai ter tido essa experiência de fato, sabe? Não vai ter esse conhecimento empírico, que é de se expressar. Porque ele fica o tempo inteiro só absorvendo. E qual é o momento que ele põe pra fora? Que ele põe a opinião dele, que ele fala do jeito dele sobre aquilo. Porque a exigência é sempre que o aluno decore, coloque na prova o que ele decorou. E é o que eu falo, né? A decoreba não é aprendizagem. Não é conhecimento. A gente sabe que no teatro não é decorar a fala, é memorizar para você entender o sentido daquilo. É né? vivenciar, então... né? Como é que você transporta aquilo pro teu corpo, né? Não é só você saber dar o texto, aquilo tem que estar vivo, tem que ter energia, tem que ter vivacidade naquilo. Né? Então, eu acho que a arte por si só é uma maneira de expressão. Você não precisa nem ter projeção de trabalhar com aquilo, nunca, não precisa. Mas vai educar, vai trabalhar essa experiência daquela criança, daquela pessoa, saber se expressar. O que cada vez menos a gente vê que sabem. Cada vez mais a gente encontra... Um trabalho de escola tem que apresentar na frente da sala de aula, eles transpiram, eles se tremem, porque tem que falar... E é na frente daquelas pessoas que convivem com eles, às vezes há 10, 15 anos...
que você tem uma baita afinidade. E aí é o que eu falo, imagina quando você estiver na exposição de pessoas que você nunca viu na vida, né? E o que a vida exige é que você se posicione. De alguma maneira você vai ter que saber falar numa reunião. Para você conseguir um emprego, você vai passar por uma entrevista, é impossível não passar. E como é que você se posiciona e sabe falar bem, colocar suas ideias, né? Colocar o que quem você é. Como você começa hoje a entrevista de qual uma pergunta já, uou, como que você quer? Né, é uma baita pergunta que é muito pessoal, assim, se você nunca para pensar sobre isso, e que dificilmente param para pensar sobre isso, porque fica na velocidade do que precisa ser realizado e executado, né, como é que você faz? Em um trabalho você vai ouvir quem é você, né, como que você faz, né, qual que é o seu ritmo? Né? Então, isso é muito necessário. Então, a arte, ela vai te preparando de alguma forma para isso. Qualquer tipo, que seja umas artes plásticas. Mas ele é muito tímido, ele não gosta de expressar falando. Mas nas artes plásticas ele vai saber, ele vai criar uma identidade. De alguma maneira, essa identidade ela é construída, né? E, infelizmente, o ambiente educacional ele tem tanta coisa para se fazer obrigatoriamente, que essa identidade ela vai ficando cada vez mais para um segundo momento. E o que eu acho que a construção da identidade ela tem que ser sempre um primeiro momento. É verdade. Porque primeiro é esse ser que está se construindo para a sociedade, né? Ele tem que estar sempre em primeiro momento. Então eu acho que assim, para quem tá assistindo, eu acho que a gente encontra um tempinho que seja francês depois, sabe? Mas um tempinho para algum segmento artístico, essa criança, esse jovem, esse adulto encontre de se expressar, porque a gente precisa botar para fora, né? A expressão é o que a gente mais fica aqui, ó, engasgado na garganta. Então a gente precisa botar para fora, né? Bora falar. Bora falar, exatamente, né? E você falando, eu lembro também, você me corrija, salvo engano, acho que é Aristóteles que fala, né, que o ser humano idealmente deveria ter na infância o estudo, mas também as artes e o esporte para poder ser trabalhado em sua plenitude, né? Então já não é algo de hoje em dia, né? Tá uma lição aí pra gente observar, né? Mas se a gente pega os filósofos, claro, eu tenho muitos filósofos contemporâneos que eu acho que a gente precisa estudar mais, assim, sabe? Porque a gente fica muito nos clássicos, mas os bem clássicos, assim, eles trazem coisas muito interessantes pra gente compreender, né? Aristóteles falava isso, na verdade, as primeiras instituições educacionais, elas eram assim, né? Era matemática, arte e corpo, né? Até porque se preparavam muito para as guerras. Então, mas a arte estava lá. Seja música, seja, né? A arte estava lá, era obrigatória, né? Então, como é importante, se há milhões de séculos passados já era, por que a gente tirou isso da grade, né? Porque é isso, as instituições hoje na grade, ela não se encontra. Pouquíssimas escolas têm isso na grade. Porque geralmente é o quê? É um curso extra. Então, faz quem tem tempo, quem tem condições, né? E isso eu acho que a gente precisa ter mas aí vai para além, né? Eu acho que a estrutura lá em cima do ministério precisa começar a entender o quanto é necessário a arte voltar a ser obrigatória dentro do currículo educacional, né? E assim, várias coisas, né? Sócrates é dos mais antigos que eu gosto muito, né? Que é essa prática da oratória, né? O quanto ele trabalhou a oratória, o diálogo, o aprofundamento da reflexão, né? Porque a gente tem tanto costume hoje, ainda mais com a internet, com conteúdos da internet, todo mundo hoje é filósofo e sabe falar bonito, Exatamente. Né? Mas fica muito no raso, né? Como é que você aprofunda realmente esse seu pensamento, né? Hoje você coloca uma frase filosófica, né? Instagramável e, nossa, uau, e as pessoas, todo mundo comenta, mas o aprofundamento do assunto, que é o que Sócrates fazia, né? Para as praças públicas, ele foi inclusive levado à pena de morte porque fazia as pessoas só pensarem. Exatamente. Ele não pregava nada, ele só fazia pensar, né? Só refletia junto, né? E foi levado à pena de morte, né? E hoje, em 2022, a gente ainda fala da preocupação com a liberdade de expressão, né? Olha que preocupante, né? Eu acho desesperador, inclusive. A gente ainda tem que discutir sobre a necessidade de termos liberdade de expressão, por mais que toda a Constituição não nos garanta isso, isso, né? Mas a questão educacional, assim, a sociedade num contexto geral, né? Quanto a gente precisa entender a necessidade disso, né? Da gente ter arte, da gente ter esses direitos garantidos, né? A cultura garantida.
E entender a importância cultural. Porque, como a gente estava falando mais cedo quando eu cheguei, né? Poxa, na Constituição a gente está ao lado da saúde, da educação, da alimentação, da moradia. Então, ela é tão necessária quanto, né? E a sociedade precisa compreender o quanto a cultura, ela tem que estar ali, ó, caminhando junto na construção, sabe? Desse ser. Com certeza, e eu tô lembrando, eu não lembro o nome do filme, mas eu cheguei a mostrar pro Benny, a gente assistiu junto esse filme, que eu fiz serviço social e a gente tem filosofia, né? Eu fui monitora de filosofia depois, é uma área que eu gosto bastante. E o professor passou pra gente um filme sobre Sócrates que era em italiano, maravilhoso, que falava justamente dessa fase, né, do que aconteceu e da condenação dele à morte. E é muito engraçado, porque os sofistas são aqueles, né, que às vezes muito advogado né, que faz a fala bonita, faz o discurso e você acha que tá tudo maravilhoso, né, mas ele ia conversar com esses sofistas e as pessoas ficavam assim meio chateadas, né, olhava pra ele, cansava assim e ia embora, desistia do debate, porque ele aprofundava, ia ali na essência e fazia muitas pessoas ou mudarem de ideia, né, de opinião, ou se questionarem, ou saírem andando porque tava muito profundo pra eles, né. E eu achei muito interessante isso que você falou, porque eu não tenho lugar de fala de mãe, mas eu tenho de filha, né? E eu lembro que na escola é muito isso, você tem introjetado cotidianamente muito conteúdo. É português, é matemática, é isso, é aquilo. E, ao mesmo tempo, a vida tá acontecendo. Ali a gente já tem um indivíduo que já transforma a sociedade, que já está em formação, né? E apesar de ter algumas pessoas que acreditam que a gente não deve falar de alguns assuntos com o jovem, né? Como sexualidade, por exemplo, porque se você fala isso, você incentiva, né? Esse tipo de fala. O teatro pode ser ali um espaço, a arte no geral, né? De colocar o jovem, a criança, em protagonismo, né? Dela sair desse lugar de receber o conteúdo e conseguir se expressar e até demonstrar como que ela tá entendendo esse mundo, qual leitura ela tá fazendo, né? E ter ali o respaldo dos educadores para conseguir direcionar nessa fase que é tão importante, né? Sim, porque é essa formação, né? Eles saem dali pro mundo. E aí eles precisam ter minimamente, assim, uma construção social para isso. Na verdade, eles socializam o tempo inteiro, né? Sim. Porque nós somos seres sociais e políticos, não adianta a gente fugir disso. Viver em sociedade é você ter uma vida política de qualquer maneira. Exatamente. Independente de como você pense a política quanto gestão, né? Mas nós somos seres políticos e sociais, não tem como a gente fugir disso, né? Então, a gente precisa preparar essa socialização. E aí pensa, né? A gente ainda vem numa fase mais difícil, porque nós passamos 2 anos onde a socialização foi sem dúvida eliminada, né? Então está sendo uma retomada de vida social. E aí é difícil para eles, isso é difícil pra gente, pensa pra eles ali dentro, né? Eu falo que escola é um Big Brother, né, gente? É um Big Brother. É onde eles passam o maior tempo da vida deles, são as relações mais cotidianas e assim, 5 horas por dia. Você muitas vezes não passa tanto tempo, às vezes você não consegue nem ficar com seus pais tanto tempo. Exatamente. Eles trabalham o dia inteiro, chegam, você janta, conversa um pouco e dorme, né? Então, o quanto as relações sociais elas precisam ser bem trabalhadas, né? Eu entendo, né? A gente escuta de algumas famílias sim, que esse tipo de coisa não tem que ser falado na escola. Eu acho que qualquer pauta social tem que ser falada na escola, porque é o ambiente onde a gente tem pessoas com conhecimento que podem conduzir, né, alguns tipos de reflexão, como por exemplo, outro dia a gente estava conversando na escola sobre os jovens. Hoje a tecnologia, imagina, eles dominam muito mais do que nós que somos mais velhos, né? Eles são, nossa, incríveis. Só que eles não sabem de fato pesquisar. Por que fake news hoje é o grande perigo social? Porque ninguém pesquisa mais a fonte. Chegou, isso aqui, ó, agora vamos bombardear com essa mensagem. Né? Não existe um aprofundamento. Você percebe mesmo, coisa pequena, um trabalho de escola. O aluno vai lá, pesquisou. O primeiro site que veio, ele já fez Ctrl+C, Ctrl+V. Muitas vezes aquele site tá cheio de informação equivocada. Você fala, mas onde você pegou isso? Eu procurei no Google. Esse site está errado, a informação está equivocada. Então não existe mais um aprofundamento. Eles não sabem de fato usar a informação que chega. Né? A internet tem, é um mundo de informação. Só que também um mundo de informação equivocada. Né? E não tem a educação de como se ensinar a utilizar isso.
né? Então também é uma outra coisa que eu acho que precisa começar a se ensinar, né? Essas crianças, esses jovens, de como usar a internet, né? Como utilizar essa pesquisa, como, né? Poxa vida, antes da gente ter internet, Descartes já criou um método de como você pesquisar e saber se aquela sua pesquisa era uma fonte verdadeira, porque ele dizia que tudo nessa vida tem que ser posto em dúvida. A gente tem que duvidar de tudo antes de pesquisar, a gente não pode acreditar em fonte Tem alguma coisa errada se não tem dúvida ali no meio. Exatamente. Né? E ele cria um método que a gente nem tinha essa opção tão fácil de ir atrás, né? E aí agora a gente simplesmente se perde, porque a gente já não busca mais saber se aquilo é verdadeiro ou não, né? Então, acho que tudo tem que ser conversado em sala de aula, né? Porque nós temos hoje uma sociedade, graças às deusas, que cada vez mais, ainda a passos muito lentos, né? A diversidade, ela tá podendo a sexualidade, a identidade ser respeitada. Porque é uma ilusão achar que a informação não chega. Ela chega. Ela então é melhor a gente falar dela, né? Exato. Se as crianças têm acesso a desenho, filmes, ali já tá. Ali já está a informação. Ali você já vê nos próprios desenhos e nos filmes a diversidade de identidades, de sexualidade, né? E como é que a gente não pode falar sobre isso? Porque não é estimular, é compreender, né? É você realmente saber utilizar aquilo, entender o que está acontecendo, né? Você vê hoje jovens que estão ali no ensino médio que até hoje não conseguem entender que o gênero não é mais... Acabou o feminino e masculino. Nós temos uma multiplicidade de identidades. E eles não conseguem entender. E tá numa geração deles, hein? Sim. Eles não conseguem compreender, sabe? Então, isso pra mim é muito preocupante. Eu acho preocupante, porque são essas pessoas que estão indo aí construir cada vez mais essa sociedade, e elas não tiveram essa base de compreensão, né? Porque é diferente a gente ver, sei lá, a nossa avó falando, eu não consigo, pra mim, me explica, né? E ainda às vezes com uma abertura de me explica. Sim, sim. E aí você vê um jovem de ensino médio que vem com uma fala super, sabe? Super preconceituosa, de, não, imagina, opa... Tá vendo como é necessário falar dentro do ambiente educacional? Né? Porque ali dentro tem toda essa variação, tem toda essa diversidade, né? E por que isso não é conversado? Por que muitos se escondem? Né? E esse aluno que tem medo de se colocar dentro da sala de aula, dentro da própria instituição escolar, como que vai ser a vida dele social lá fora? Né? Com a sociedade patriarcal que a gente vive, né? Então, é um assunto para se discutir muito profundamente, porque eu fico muito preocupada ainda de como o formato que ainda é colocado nas instituições, sabe? Porque a gente precisa falar sobre isso, porque a gente tem um número violento de mortes por conta disso, né? Então é uma pauta muito importante da gente trabalhar, educar, né? Para que se a gente quer reduzir essas mortes, é realmente educando, né? A base é a educação, né? Não, porque tá previsto em lei, mas de fato na vida das pessoas isso não está de fato garantido, né? Essa garantia não está existindo, porque a educação ela ainda está muito aquém de compreender tudo isso. Com certeza, né? E o Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo. E a gente tem aí, depois da pandemia, principalmente, um alto índice de suicídios acontecendo entre a juventude, né? Então a gente tá falando realmente de vidas que se perdem porque a gente não fala de vida nessa faixa etária também, né? Porque a arte é falar da vida, é falar do que acontece, né? Do que é parte da nossa vida, da vida em sociedade. E assim, se você não se importa com quem é vulnerável em relação a essa situação, né, como a população LGBT, por exemplo, se importe com você, com seu filho, porque eu já sofri retaliação, eu me considero hétero, né, por estar abraçada com a minha irmã. Né? Quantos casos a gente não vê de pai com filho que é agredido porque alguém acha que é homossexual, né? Então é uma violência exacerbada e que alcança
todo mundo, porque a gente não discute a vida como ela é, né? Então a gente precisa abrir mais a cabeça e se colocar para esse debate, né? Isso é muito necessário, né? Entender essa diversidade, né? O quanto as famílias, nós somos uma família de 2 mães, então assim, né? E o quanto o nosso filho fica, né, meio perdido ainda dentro de tudo isso, porque o entorno dele também não compreende, né? Uhum. Temos uma grande sorte na mesma sala não sermos as únicas, então isso já traz uma identificação. Mas se não tivesse, né? É difícil se você não tem um contexto onde você vive, né? E tem esse diálogo, né? De entender, porque é isso, né? Por exemplo, Dia das Mães e Dia dos Pais em escola, acabou, gente. Não dá pra ser. Até porque não é nem só pela diversidade das famílias. Quantos pais são ausentes? Exatamente. Você entendeu? Então você entra em gatilhos dessa infância que são muito violentas, sabe? Então, como a gente precisa olhar melhor para isso, para essa diversidade, para a pluralidade social que a gente tem, né? De contexto de famílias, de relações, né? Porque, por mais que seja confundido, né? É um preconceito muito violento. Sim, com certeza. Né? Porque por mais que tivesse ali 2 pais com aquela criança, ele não tem que se amedrontar. É muito violento ter medo de sair na rua, sabe? É muito violento você ter medo de dizer que a sua família é desse jeito, sim. Sabe? Porque é uma família. Ali tem amor, ali tem estrutura, ali é uma família, não deixa de ser, né? E eu acho muito agressivo você ter medo de colocar isso, de falar sobre isso, né? Você não ter pauta para falar sobre isso, você não tem espaço para conversar sobre isso, né? Então nossa, tem muita coisa ainda aí assim para ser construída, sabe? Esse espetáculo que eu tô apresentando, que é o Escolhas, ele traz o assunto de violências, né? Diversas camadas. E ele é para adulto a partir de 14 anos, na verdade, porque eu percebo quanto os jovens, quando assistem, assim, se identificam em lugares que eles nunca conversaram, sabe? E que aí, porque eu trago diversos tipos de violência, não só violência de relações, né? Então, trago violência dentro de instituições educacionais, violência na infância, violência de relação hétero, violência de relação homoafetiva. Então, eu vou narrando diversos tipos de relações. E aí, às vezes assim, porque quando a gente sofre muitas violências, também nem percebe. Quantas a gente silencia, porque a gente fala, isso daí é normal, né? Naturaliza, né? Tá tudo bem, foi só isso, foi um ciúmes, né? Foi uma puxada de cabelo, só foi uma puxada no pescoço, uma puxada, não, ficou nervoso. Não é. É uma agressão, né? E aí, depois do espetáculo, a gente tem feito um bate-papo com a advogada Thaís Périco, que é uma grande amiga. Eu conheço, a gente fez uma pós-graduação juntas, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, uma deusa maravilhosa. E ela é super ativista, posicionada. Deixar um abraço aqui pra Thaís, né? Aproveitar e deixar um abraço e o convite pra ela vir pro programa em breve. Tragam mesmo, porque ela é incrível. E ela faz depois do espetáculo um bate-papo sobre tipos de violência, né? Inclusive vai dando orientações jurídicas, né? Mas principalmente falando sobre esses tipos de violência. E é incrível, assim, porque ela vai narrando coisas que eu trago no espetáculo e vai mostrando, olha aqui, gente. E aí o que vem de resposta de adolescente é surpreendente, assim. Sabe, surpreendente, o quanto aí ali eles vão trazendo, porque é isso, né, o espetáculo ele é cômico, eu narro com a minha palhaça narrando essas violências, então as pessoas vão rindo, e aí eu vou utilizando ferramentas circenses como mágica, né, dentro do espetáculo, e aí quando vai finalizando uma narrativa de uma violência que ela vai resolvendo, vai dando, você vê aquela suspensão de respiro, sabe, uou! E aí depois quando vem a Thaís com o bate-papo, fazendo essa apontando mesmo, né? Vocês viram ali, né? E aí dali se amplia, a violência pode se ampliar para cá. Os jovens, os adultos se colocam muito, mas os jovens é uma coisa impressionante. Chega a ser às vezes assustador até, de quantas violências acontecem diariamente, assim, e que vão sendo silenciadas, sabe? Então é isso, assim, o quanto a arte, quando a gente fala, né, coloquem na arte, porque às vezes é um lugar que às vezes a gente descobre coisas que a gente não sabe. Nós, quanto pais,
Porque às vezes nem aquele jovem ou aquela criança se percebeu naquela situação. Então não contou, porque não se percebeu, não entendeu o que aconteceu. Então foi algo que passou, sabe? E às vezes quando vai ali, ó, acontece algo que mexe, poxa, ativa, né? Nossa, aconteceu comigo. Então aquilo foi uma violência. E aí expressa, né? Então, quanto é importante a gente trabalhar esse lugar de colocar pra fora, de falar, de se expressar, sabe? Porque a gente vai compreendendo situações que passam despercebidas porque a gente naturalizou tantas coisas, né? A história fez a gente naturalizar tantas situações, achar que aquilo tava tudo bem. E desnaturalizar o que deveria ser natural também, né? Exatamente. A diversidade, por exemplo. Pois é, entende? Olha que doideira, né? Como a gente precisa revisitar tanta coisa, né? Ressignificar tantas coisas e desnaturalizar e naturalizar outras, né? Porque aí a gente naturaliza uma violência e desnaturaliza o amor. Exatamente. Né? É complicado. Exatamente. Tem umas coisas que são difíceis de falar, uns assuntos difíceis de tocar. Sempre que eu falo desse dado da gente ser o país que mais mata a população LGBT, né? E o Kaique é um homem gay, eu falo do quanto isso é grave, porque temos países no mundo, como o Catar, né, por exemplo, né, a gente está em época de Copa, que para mim é um absurdo, né, a gente ter Copa em países que têm esse tipo de filosofia, de direito, né, como a Rússia também é extremamente preconceituosa, né, e tem países que é pena de morte você ser LGBT, né, e ainda assim nós somos o país que mais mata essa população. Proporcionalmente falando, né? Então, essa compreensão de que o país o Brasil, né? É um país aberto, de portas abertas, que acolhe, abraça todo mundo, não é bem por aí, e principalmente com nossa população que é extremamente diversa, né? E o Kaique sempre fala que, e infelizmente alguns artistas inclusive têm essa fala hoje em dia, né? De que dois iguais não fazem filho e tudo mais, como se fosse uma obrigação do ser humano se reproduzir, né? Mas o Kaique sempre fala, né? Que muitos casais homoafetivos acolhem o filho daquele casal hétero que abandonou, que largou, né? E como você falou, de tantos homens que não constam no registro, né? Na certidão de nascimento, ou ainda constam, mas são totalmente ausentes, né? Então, é muito sem sentido, né? Toda essa punição e desnaturalização do amor, né? Pois é, né? É uma ilusão, né? Que nós somos esse país tão bom, né? Super aberto. Eu acho uma ilusão, porque é isso, nós somos o país que mais mata LGBT, que mais matamos pretos e pretas, né? Então, não é verdade. É aquela falsa democracia, né, que a gente vive, esse falso lugar de pertencimento que na verdade não temos, né, porque é um país que, se a gente for pensar, nós temos essa posição violenta, né, no ranking que é o nosso país, a gente não vive nenhuma democracia. Né? A gente não tem uma democracia. Por isso, cada vez mais são necessários os movimentos sociais mesmo se colocarem, né? As pessoas, a sociedade, eu vejo que elas têm muito preconceitos estabelecidos aos movimentos sociais, né? Sim. Mas são radicais, e aí não pode... Mas, gente, se a gente não radicalizar um pouco, como é que a gente transforma? Porque é a gente que tá morrendo. E muitas vezes não são radicais. As pessoas têm uma impressão de que vão entrar e roubar a sua casa, né? E pegar, e que é aquele trabalhador assalariado que vai ter a renda apropriada se a gente tivesse uma discussão de reforma agrária ou distribuição de renda, por exemplo. E não é por aí, gente. Exatamente. Né? Muito pelo contrário. É isso, assim, né? O quanto a gente precisa realmente dialogar. Né? O diálogo não existe mais, tá muito ausente na sociedade. Aí, é claro, os movimentos eles vêm com essas pautas para realmente se posicionar, né? Mas a sociedade não está aberta a olhar para isso, né? Pelo contrário, né? Vão cada vez mais tentando eliminar e exterminar os movimentos, né? E não vão, porque cada vez mais é necessário essas ações afirmativas estarem dentro da sociedade para exigirem as pautas, para exigirem políticas públicas, né? Porque nós somos o país que mais mata a diversidade em todos os contextos. Um país extremamente racista, machista, homofóbico, assim, é surreal, mas é o país do carnaval, né? E aí, então tá, não, o Brasil é acolhedor. Não, gente, não é. O Brasil não acolhe o Brasil, né? Então, como é que a gente vai achar que ele é acolhedor se não acolhe o próprio povo dele? Com certeza. E na minha cabeça sempre acaba caindo quase todo o programa na mesma conta, né?
A gente precisa participar da política, da democracia, acompanhar, né? Não é porque o vereador que você votou ou o prefeito não foi eleito que você não vai cobrar. Você tem que estar em cima de qualquer um que esteja ali, né? Não se encerra no dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro, mas durante todo o processo, porque a galera lá de cima, né, como você comentou, é reflexo da galera que tá aqui, vivendo no dia a dia. E se a gente não participa, a gente não tá se eximindo da democracia, a gente tá se posicionando de que qualquer um que tiver poder deve ter direito de decidir por nós, de falar por nós, e aí a gente vai reclamar do quê? Né? A gente precisa participar continuamente. E você falou do seu espetáculo, né? Acaba tendo a ver também com tudo isso, fora a pauta que ele traz, mas ele é apoiado pelo Faculte, né? Que é uma iniciativa municipal. Isso. E ele vai entrar em cartaz em breve, né? Esse mês. Faz o convite pro pessoal, faz o convite pro Esse pessoal. mês, gente. Não, venham mesmo. Vai ser, a gente vai estar em circulação agora em novembro, né? Até por conta do dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Erradicação da Violência contra a Mulher, então também foi escolhido, teve um motivo para ser agora esse mês. Então a gente está dentro dessa programação da erradicação. Então a gente vai estar apresentando, começa as apresentações a partir do dia 19 de novembro. Então dia 19 de novembro às 7h30 no Espaço Marielle Franco, na Vila Matias. Conheçam também esse espaço que tá lindo. Dia 20 de novembro a gente vai apresentar na sede de melhoramentos da Vila Pantanal. Ai, que legal. Eu tive lá recentemente. Através da liderança de lá, que é a Ana Bernarda e a Jéssica Bernarda, né, que são pessoas maravilhosas. A gente já atua lá há alguns anos, assim, em parceria com elas. Então, dia 20 a gente está na sede de melhoramentos da Vila Pantanal, às 16 horas. E dia 25 de novembro, às 19 horas, na Vila Criativa da Vila Progresso. A gente vai lá, tá, às 19 horas. Toda a programação gratuita. É isso que eu ia falar, é aberto ao público, quem quiser ir. Por favor, vão, assistam. Toda a programação gratuita, classificação 14 anos. E depois do espetáculo, a gente tem o bate-papo com a Thaís Périco em todas essas apresentações, para fazer esse fechamento aí do espetáculo, do projeto no contexto geral, né? É um projeto contemplado pela lei do Faculte aqui de Santos, de 2021, né? Então agora a gente finaliza esse projeto, essa circulação. Muito bom, e a gente vai deixar aqui na descrição todas as datas, horários, locais direitinho, e eu vou colocar no Instagram também pra gente tentar fazer chegar em mais pessoas. E o Faculte, você falou que é uma lei, né? É uma lei municipal que vai garantindo aí que todos os anos tenha o edital publicizado para os artistas poderem se colocar e terem projetos que vão discutir como esse seu, pautas tão importantes, né? De forma acessível para as pessoas, né? Garantir o acesso à cultura de fato, né? E a gente sempre traz o nosso quadro Não Vire as Costas, que traz notícias que a gente não pode ignorar, né? E hoje a gente trouxe do site da Politize, que é uma ONG que defende a educação política, que eu sou embaixadora, tenho um carinho muito grande por ela, e ela fala da diferença dos conceitos de política de Estado, né, e política de governo, que muitas pessoas não sabem a distinção, né? Então, quando a gente tem uma política de Estado, a gente está falando de algo que pode ter sido até política de governo em algum momento, mas se tornou uma lei, né? Se tornou uma política pública. Então, independentemente de quem seja o prefeito, de quem esteja ali à frente do executivo aqui no caso, né? Essa lei existe, né? E o que está preconizado dela precisa valer. Apesar de a gente ver várias leis, né, no Brasil que não acontecem como deveriam, ali a gente tem uma consolidação. Como é com o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, o SUS, que foi importantíssimo na pandemia, né? Se não fosse o SUS, Sistema Único de Saúde, não sei o que teria acontecido com a gente, né? Que independentemente da cabeça de quem estiver ali no poder, no governo federal, enfim, ali tem premissas que precisam ser respeitadas e validadas, né? Já numa política de governo, a gente tem algo ali que pode ser que seja um recorte temporal, que tem a ver com o que aquele grupo político específico pensa, né? E a identidade que ele coloca, e dependendo da mudança ali de conjuntura de governo, isso deixa de existir. E vai deixando marcas também, né? Porque as coisas demoram para acontecer, e isso vai atrapalhando muitas vezes, né? O que acontece no nosso país, ou sendo positivo no caso de algumas políticas que vão se consolidando. Importante trazer essa diferença, né? Essa discussão para as pessoas entenderem e cobrarem que iniciativas que são fundamentais, como o caso Faculte, que tem uma reserva orçamentária ali para garantir a sustentabilidade de projetos como esse, sejam de fato
política pública, né? Exatamente, estamos indo para a 10ª edição, né? Olha só. São 10 anos, assim, foi. E agora a gente também está com uma aprovação do Fomento de Cultura, que também vamos iniciar. Acho que o Promicult foi um também que iniciou agora, né? O primeiro ano é esse, que está começando a execução dele, que já foram aprovados os projetos, né? O Promicult também foi uma lei que foi criada, foi bem discutida e tal, mas essa lei, ela é como se fosse a Lei Rouanet de Santos, né? Então o Promicult já existe o Promify aqui há muito tempo, né? Então é basicamente essa mesma base do programa, mas aí agora foi revertido para a cultura, onde 20% de qualquer pessoa que paga IPTU ou ISS podem destinar a projetos culturais. Então isso é extremamente importante, a gente está com 30 projetos aprovados, estamos inclusive com um projeto aprovado também. Legal, legal, isso aí. E é um outro projeto que nós temos, que a gente estuda a infância, né, que também é uma outra demanda de nós da Bordalo Cultural. E o Promicult também é outra lei agora, que também vai conseguir colocar projetos na rua, e a partir também de investimento privado, né? Porque também é uma coisa que é um campo importante da gente abrir, né? Das empresas, da sociedade enxergar a cultura, né? Estar junto, se aproximar da cultura. O Promicult ele traz essa aproximação, né? Então eu tenho 30 projetos aprovados pelo Promicult, então esse é o primeiro ano. Então, na verdade, agora acho que vai ser o primeiro projeto que já vai estar executando por ele, mas aí esses projetos aprovados têm 2 anos para conseguir a capacitação, captação, captar a verba. Então, vai tá rolando isso, só que vai ter outras edições, então tomara que ele realmente perpetue, que dê certo, né? Porque é uma aproximação da iniciativa privada também, e parte de toda a verba do Promicult, 10% de toda a arrecadação, vai para o Facult, ou seja, a probabilidade do Facult também ter um investimento maior nos próximos anos também é gigantesca. Então, assim, só soma, né? Essas políticas públicas só se somam. E o Fomento aí, que também já foi aprovado e agora ele vai começar a ser lançado para a gente também ter a lei de fomento aqui na cidade de Santos, né? Para a cultura. Porque, gente, aqui culturalmente a cidade, ela é uma efervescência. É muita gente que produz, muito trabalho que está acontecendo, sabe? Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso mesmo para a cidade. Porque tem muito artista, muito produtor e muito projeto bom sendo executado, acontecendo e tentando ser executado, sabe? Porque não é fácil, né? Porque não é fácil. A arte é muito desvalorizada no nosso país. Exatamente, não tem, o investimento é difícil, sabe? Então, quanto mais a gente tiver, por isso que esse Promicult é importante, sabe? As empresas se aproximarem da cultura, porque não vai sair do bolso delas, é uma verba que iria para o poder público, que eles estão revertendo para a cultura, né? Então, quanto é importante, sabe? E projetos que são significativos, sabe? Nosso projeto que foi aprovado, que é o encontro, a gente tem um projeto que é para a infância, né? Que é o Baixadinha, que é um olhar destinado para a infância, lá da Bordalo Cultural. Então, a gente dialoga sobre uma infância saudável. Que é o quê? Colocar arte, entender que demanda que essas famílias trazem para essa comunicação com essa infância, entender quais são as demandas dessa infância, sabe? Então a gente aproxima também estudiosos da infância, sabe? E aí esse projeto que a gente tem é o Encontros Baixadinha, que é fazer encontros em lugares abertos, públicos, para a sociedade, só que são encontros destinados à criança, à infância, essa infância saudável, né? Essa infância construtiva, criadora, né? Protagonista, né? Como é que a gente coloca a infância no protagonismo também? Porque se a gente fala tanto quanto a infância é importante, quanto a infância é a base da construção desse ser, a gente precisa pensar realmente nessa infância saudável, né? E protagonista, com autonomia. Né, essa criança autônoma que sabe se expressar, que tem lugar para falar sobre as suas demandas, né? E não só de conteúdo, como a gente estava falando anteriormente, né? É importante esse espaço.
Inclusive, a gente vai fazer um festival dessa baixadinha que a gente foi contemplado em primeiro lugar pelo PROAC. O ano que vem também vai acontecer esse festival Baixadinha. Olha, que importante que é, né? Então, ter esses incentivos para poder viabilizar essas iniciativas, né? E pegando um gancho da sua fala que eu não destaquei, que é importantíssimo, né? Quando a gente fala de uma política pública, para ela se tornar uma lei, por exemplo, ela necessariamente passa pela Câmara, por exemplo, uma lei municipal, né? Pela Câmara dos Vereadores. Então, obrigatoriamente, a gente abre a discussão. Então, no caso, os artistas têm ali uma maior oportunidade de realmente participar, de colocar a importância. Eu tenho certeza que, por exemplo, detalhes como destinar para o faculte, uma parte, enfim, tem muito a ver com essa pluralidade do debate, né? E quanto mais pessoas participam, a gente tem chance de errar menos, né? Em algo que vai ficar aí esperamos a longevidade, né? Ah, com certeza. E quando é importante, assim, realmente tá próximo do poder público, tá próximo da Câmara, porque ali a gente tá falando de leis culturais, né? Mas quase todos os dias alguma lei é colocada para votação na Câmara. Então, o quanto é importante a sociedade estar aproximada disso, porque é necessário que a sociedade coloque o que também é importante para essa demanda que eles trazem. Inclusive, qualquer um de nós podemos formular uma lei, né? Exatamente. Então, vejam o que é necessário, qual que é de suma importância dentro do seu contexto, e vamos exigir essas pautas estarem em discussão, sabe? Porque, como você colocou antes, né? Não é 30 de outubro. A gente tem que a gente tem que vigiar, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar junto, porque é pra gente, né? Eles têm que estar ali para servir, nos servir, né? Servir à sociedade, do que é importante pra gente ter cada vez mais uma redução de danos, porque a gente já tem um abismo social absurdo, a gente vive um abismo gigantesco social, né? É triste demais o que a gente vê hoje de fome no país. Né, um país que passa fome é um país fracassado, na minha visão, sabe? Sem dúvida. Tá fracassado. No mínimo, a gente não pode ter pessoas passando fome no nosso país, é o mínimo, né? Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar ali junto, sabe? Quando às vezes eu escuto, eu não gosto de falar sobre política, mas a vida é política, sabe? Você pode não gostar de lados, tá tudo bem, sabe? Você ter sua identificação com algum lado, não tem problema, mas discutir política, discutir a sociedade, tem que ter esse debate, porque nós somos seres políticos, a gente vive da política, a gente faz política todos os dias, né? E a gente precisa estar aproximada disso, a gente precisa compreender, até mesmo para poder dialogar, para poder dizer não concordo com isso ou com aquilo. Exatamente. Você precisa ter minimamente um posicionamento, compreender o que está acontecendo, né? Porque senão fica um discurso raso, fica um discurso vazio, né? E aí não leva a lugar nenhum, a gente não constrói, né? E a gente precisa cada vez mais reduzir os danos desse abismo social que a gente vive, né? Porque quem tá lá embaixo que tá sentindo tudo isso, né? Então, como que a gente se aproxima para tentar uma redução maior de danos, né? Que a gente está necessitando com urgência. Sem dúvida, né? E se alguém ainda tinha preconceito, achando que uma palhaça só ia fazer palhaçada sendo entrevistada, olha só o nível de profundidade e reflexão, né? Eu tô aqui já imaginando as pílulas, que a gente faz as pílulas do programa, né? As pílulas que o Beni e que o Luan vão editar, porque tem vários recortes fantásticos, que é minha xará, né? Eu já tenho um nome ali que já traz uma pegada boa, né? Incrível, Ju. E a gente vai chegando pro finalzinho do nosso programa, né, com muito aperto no coração, porque eu gostaria de conversar muito mais com você, muito gostoso, muito gostosa essa conversa, né, as reflexões que a gente traz, porque a gente acredita muito aqui nisso, né, que dá pra falar de coisa séria sem ser chato, né, que dá pra falar de coisa complexa e difícil de forma que as pessoas entendam. Então é isso que a gente tá tentando construir aqui, e eu sei que através da arte, do teatro, é isso que se tenta também, né, provocar a reflexão, a transformação, de forma que as pessoas vejam e entendam e sintam, né, e isso é extremamente potente. Mas vamos lá, deixa eu parar de puxar saco do teatro, porque eu sou suspeita pra isso. Eu adoro, pode continuar, tô adorando. Vamos pro nosso bate-bola de encerramento. Bora. Preparada pro bate-bola? Circo. Ai, caminho. Teatro. Alma. Riso. Comunicação. Cultura. Vida. E ser mulher. Tudo.
Arrasou! Tá vendo como improvisação é bom, galera? Já fica aqui a propaganda, porque é muito importante, né? E agora, Ju, aqui essa câmera, né, produção? A da Ju? Olha pra câmera e pensa assim, se o mundo parasse pra te ouvir agora, se fosse deixar uma mensagem pro mundo, qual mensagem você deixaria? Uau! Vamos aprender a se escutar. Falar menos e escutar mais. Uma escuta sensível, um olhar cuidadoso com o próximo. É isso aí, ó. A mensagem da Ju para o mundo. Mais empatia, por favor, Por né? favor. Uma salva de palmas pra ela, arrasou. Aí assistam Escolhas, agora eu vou também na minha mensagem. Isso, aproveita que o mundo parou e... Agora que o mundo parou pra me olhar e me... Assistam o espetáculo Escolhas, espero todas e todes nos dias 19, 20 e 25, gente. Vocês vão dar risada, vocês vão refletir, a gente vai estar juntos e juntas e juntos. Espero vocês. É isso aí, gente. Bora aproveitar para refletir, se divertindo, né? Olha que coisa gostosa, é possível. E a Ju vai provar isso pra gente, então vamos lá prestigiar o espetáculo da Ju. Ju, Xará, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite rápido que a gente te fez. Foi muito bom te receber e eu espero que você volte outras vezes para falar de outros espetáculos, né, de outras conquistas e de desbravar mais ainda esse mundão que precisa de tanta reflexão, né? Obrigada. Ah, gente, eu que agradeço demais o carinho, o convite também de estar aqui, de ter aceito, né? Tô muito feliz. Que bate-papo gostoso. Nossa, bom, adorei. Que adorei. delícia de bate-papo. Adoro, assim, aprofundar os pensamentos. Então, pra mim, foi um prazerzaço. Prazer conhecer você, minha xará. E estar aqui junto também com o Beni, que é o coração. Que orgulho, né? Eu falo, orgulho mútuo. Que orgulho. Nossa, muito, muito gostoso. Parabéns pelo programa, parabéns pelas pautas, que eu acho que é isso. A gente tem que usar os espaços que a gente tem para pautar coisas que a sociedade precisa dialogar, né? O diálogo é muito importante. Então, assim, fiquei encantada com as pautas que vocês trazem no Bora Falar. Bora falar mesmo, né? Eu falo da escuta, mas é porque a gente tem... Aqui é um lugar de falar, né? Mas o quanto a gente, quando tá junto, se olhando no olho, precisa aprender a silenciar e ouvir um pouco, sabe? Se escutar com cuidado. Mas eu tô muito feliz, de verdade, que bate-papo delícia. Também ficaria aqui um tempasso, assim, dialogando e filosofando e falando sobre sociedade, que eu adoro. Eu, como professora de filosofia e sociologia, gosto bastante a gente de tá falar em casa, sobre né? isso. Então, assim, gratidão mesmo. Que delícia vocês são super querida, xará. O Beni, obrigada, queridaço, maravilhoso. Uma delícia estar junto de novo. E é isso, gente. Vida longa, o Bora Falar. Vamos se encontrar mais vezes. Espero vocês no espetáculo também. Com certeza, com certeza. E bora, a gente precisa falar, né? Bora. Precisamos falar com respeito. E a gente tem a sorte de ter pessoas que assistem, né? E que acompanham também pelas redes sociais, que têm essa mesma premissa de vida, né? Que foram se acostumando a ter também, né? De ouvir e de falar sabendo que tá num lugar seguro, que a gente pode tirar dúvida, pode refletir. E é assim que precisa ser, né? Chega, já acabou. Espero que a gente melhore nesse sentido de fla-flu, de disputa, né? De tô certo, tô errado. E vamos conversar, né? Vamos falar, vamos trocar ideia, olhar no olho. E isso só é possível porque os convidados que são incríveis aceitam. Então, muito obrigada, Gil. E a gente agradece também, né? Além de todo mundo que está assistindo o programa, que está aqui sempre com a gente às quintas-feiras, aos nossos apoiadores, né? Como a Ju falou, ter apoio é muito importante para que pautas como essas, né, ganhem um pouco mais de visibilidade. Então, galera, quem ainda não conhece, não sei se a Ju já conhecia aqui o Juicy Hub, venham conhecer, porque esse lugar é incrível, é muito potente. Ludmilla já esteve aqui no programa, ela é uma mulher extremamente potente, tá lá nos Estados Unidos levando a potência do país, né, da mulher empreendedora para lá também. E aqui a gente trabalha com ODSs, né, a igualdade de gênero é uma delas, emprego digno, a gente tem uma diversidade de pessoas circulando e as conexões vão sendo criadas, né? Então, muito obrigada, Juicy Hub, fica aqui o convite para vocês conhecerem. E nós também temos o Varandas, que é um mercado que também apoia iniciativas sociais, né? Tem o projeto Dari, no qual você compra produtos com um valor muito bom e também reverte para projetos sociais da região.
E no aplicativo você consegue ter a prestação de contas direitinho de quanto foi arrecadado e para onde foi designado. Então vale muito a pena você conhecer se ainda não conhece. E temos também a Vero Design, que é super parceira dessa temporada e tá ajudando a gente a viabilizar e chegar até vocês. Então, gente, é isso. Obrigada, Ju. Obrigada, produção, Beni, todo mundo que tá assistindo, nossos parceiros. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.